Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, segunda maior empresa de varejo do Brasil, e da R1 Empresarial, empresa de educação para empresários. Ricardo Nunes apareceu na Forbes como um dos bilionários brasileiros e foi eleito pelo Guinness Book como o maior vendedor do mundo. Que honra te receber aqui no podcast, Ricardo. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Ricardo Nunes, Ricardo Eletro, no Receita de Sucesso Podcast. Zerei o podcast. Zeramos o podcast, tá louco. Cara, agradecer o Rig aí, né? Agradecer o Rig, a Lu, nossos amigos que estão ali, que fizeram essa ponte, né? Que nos possibilitou extrair um pouco do conhecimento do Ricardo. Cara, vai ser incrível, tem muitas perguntas aqui. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço. Desculpa a voz, porque saí de 3 dias junto com os empresários com a voz meio rouca. Minha voz já é rouca, né? Agora ficou mais um pouquinho. Né? Vamos mandar brasa aqui, o que precisar, nós estamos aí. Show, legal, bora lá. Sem filtro. Sem filtro. Cara, e que energia. De onde vem essa energia, Ricardo? Cara, se tem uma coisa que eu admiro muito em você, claro, além de toda a tua trajetória, essa energia. Você é assim o tempo todo. O tempo todo, viu? O tempo todo. Olha que é difícil baixar a energia. Eu falei com você, nós fiquei 3 dias agora com os empresários, mais ou menos às 14, 16 horas. E hoje é o 4º dia e acho que é paixão, vontade. Eu gosto de gente, gosto de fazer o que eu tô fazendo. Quando você gosta, você não cansa. Né? Caramba. O pessoal fala que eu trabalhava muito, eu falava que eu brincava muito. Trabalhar pra mim é brincar. Que legal, que legal. Isso estava na tua bio, mas eu preferi converter isso em pergunta de tão interessante que eu achei isso daqui. Estava na sua descrição, né? Qual a sua graduação? Eu fiz o 3º ano empurrado. Eu fiz o 8º, terceiro ano. Terceiro ano do fundamental? Não, fiz a 8ª série, depois o primeiro ano. Hoje como é que fala? Porque mudou, né? Depois fiz 2º, terceiro. Formei em técnico de contabilidade. Caraca. Segundo grau e formação técnica em contabilidade. Isso. Caramba, olha só, né? Eu achei isso extremamente importante. Eu também não tenho formação de faculdade, né? Até falo, graças a Deus, no meu caso, que ser empreendedor, vendedor, a gente começou como vendedor, depois virou empreendedor e é um empreendedor vendedor, né? Vendedor sou sempre, né? Estou como CEO, mas sou vendedor. E olha só, né? O Ricardo aí também não tem uma graduação, né? Que as pessoas às vezes fazem confusão, né? Ser graduado com ter sucesso no empreendedorismo. Show. Se você achar o que você gosta, vai dar certo, né? Com certeza. Ricardo, vamos começar pelo início, então. Eu queria que você contasse um pouco da tua história, que a tua história é muito bonita. É de fato, a jornada do herói, né? Se você puder contar um pouquinho pra gente. Bom, perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com 10 anos de idade. Eu sou o 2º de 4 irmãos. E ali, quando eu perdi meu pai, acho que algumas coisas acontecem na vida da gente que talvez transforma a gente em uma outra pessoa. E a forma que eu ajudei de ajudar a minha mãe, de mostrar para ela que ela estava muito apavorada na época, eu falei, mãe, pode ter certeza que eu vou ajudar a senhora a criar. Não sei porquê, os irmãos meus, acabou que eu quase que virei um pai para eles. E ali eu comecei a vender mexerica na porta de uma faculdade, não porque estava passando por necessidade, mas muito mais para mostrar que eu ia ajudar ela a criar meus irmãos. E é aquela brincadeirinha ali de vender mexerica na porta da história, parece ser uma brincadeira, mas é a raiz de tudo de uma empresa que nós construímos aí de bilhões de faturamento. Comecei a vender mexerica na porta da faculdade, logo apareceu um concorrente, eu já tive que começar a lidar com esse concorrente, e ali comecei a aprender a lidar com as pessoas, a criar diferenciais para poder vender. Vim para essa famosa rua 25 de março, São Paulo, como sacoleiro. Trabalhei muitos anos como sacoleiro, aí 12, 13, 14 anos, 16 anos, 17 anos, até que quando eu completei 18 anos, eu falei com minha mãe que eu queria montar uma lojinha, e essa lojinha foi a Ricardo Eletro, com slogan na porta, cobrimos qualquer oferta em eletrodoméstico do Brasil.
parece ser brincadeira, as pessoas passavam, começavam a rir de mim, porque eletrodoméstico mesmo tinha uns 2 liquidificadores, umas 2 batedeiras, o resto tudo era ursinho de pelúcia. Mas eu já tinha na minha mente aqui onde eu queria chegar. Óbvio que a gente nunca imaginei que ia chegar no tamanho que a gente chegou, né? Mas eu já tinha na minha cabeça o modelo de negócio que eu queria, porque eu comprava de uma loja aqui em São Paulo que chamava Comercial Eduardo, que é uma lojinha de eletrodoméstico, e aí eu fui essa lojinha, virou uma, virou 2, e acabamos construindo uma loja, 1.100 lojas, com 45 mil funcionários diretos, com 12 bilhões de faturamento, uma luta, uma guerra. Todo mundo acha muito bonito, né? Faturar 1 bilhão todo mês. Mas também ninguém sabe o que é pagar 1 bilhão todo mês, né? As pessoas só falam as coisas boas, né? Mas foi uma história muito bonita, que eu tenho muito orgulho. Cara, e qual que foi, da sua trajetória, qual foi o momento mais difícil da sua trajetória que te marcou profundamente, ô Ricardo? Sim, tem vários momentos, né? Crescer dói muito, né? Você começa pequeno, você é dono, você vai fazendo tudo na raça. Eu falo que é uma mata fechada, que eu peguei uma foice, fui cortando, e lá no meio tinha bicho, jacaré, leão para te comer, tive que ficar várias noites sem dormir. Então são vários desafios. Mas um grande desafio que eu acho que todo empresário passa é quando começa a crescer, que ele começa a sair de dono para empresário. E dono é uma coisa, empresário é outra coisa. Quando você tem que começar a delegar, a organizar, a criar processo. Que igual você falou, não tenho uma formação acadêmica muito... eu não tive uma formação acadêmica, você tem que aprender, e você aprende apanhando muito, obviamente, né? Então, acho que é uma das primeiras dificuldades que você tem. Depois que você começa a virar empresário, realmente começa a entender o jogo, a regra do jogo, tem as dificuldades de crescer. E depois de ter a dificuldade de manter, né? E que foi quando a gente depois resolveu vender a companhia, que foi um outro grande passo que nós demos, mas também sofremos muito também. Né? São vários momentos, né? Caramba. E na sua visão, o que diferencia o Ricardo, né, Nunes, que chegou a ter mais de 1.100 lojas, daquele empreendedor que tem uma lojinha e não cresce? Quais são os padrões para alcançar a marca de bilhões? É difícil falar que é uma coisa só, né? Eu acho que primeiro a gente tem que cuidar da mentalidade, né? Boa. As pessoas muitas das vezes procuram muito modelo de gestão, né? Modelo de gestão, conhecer muito o processo, tudo muito. Mas antes do modelo de pessoa, da gestão e tudo mais, que é o conhecimento do negócio, vem primeiro o conhecimento de você mesmo. Eu acho que para chegar lá, ter um grande negócio, o que for, primeiro você tem que ter uma mentalidade de empresário, uma mentalidade que você vai chegar. Essa mentalidade passa por um propósito muito forte. Eu falo que essa palavra hoje é muito utilizada, mas eu acho que eu tinha isso desde que eu comecei. Por exemplo, eu te pergunto, ninguém precisa de 1.100 lojas para viver. Com certeza, quando eu cheguei em 50 lojas, o mesmo conforto que eu tinha com 50, eu tinha com 1.100. Aí você me pergunta, por que você continuou? Então você vê que é muito além do dinheiro. Eu acho que todos nós começamos a trabalhar pelo dinheiro, porque a gente quer ter conforto, qualidade de vida e tudo mais. Mas chega um determinado momento, o que faz a pessoa ir para um outro patamar já não é o dinheiro. É a paixão, o amor que você faz por aquilo. É aquela construção que você vê, igual cada dia que passava, eu via aquele exército de pessoas chegando junto comigo. Você começa a apanhar amor pelo negócio. Então, a primeira coisa é isso. Aí depois eu vejo que a gente que quer sempre fazer mais e melhor. Nunca olha o que fez. Eu nunca fiquei muito preso no que eu já tinha feito. Não ficar gloriando muito o que já fiz. Eu sempre falei, eu acho que tipo assim, eu gastava tempo 2 minutos com o que tinha sido feito. Muito bom, foi muito ótimo. O que tem que fazer para frente? Sempre olhando para frente, né? Tem que ter uma coisa que o pessoal fala muito, né? Que todo empresário tem que correr risco. Você tem que aprender, né? Quais são os riscos e como que você corre risco, né?
Então, as pessoas têm uma mania de falar que não, você quebra, começa de novo. Não é tão simples assim. Você quebrar num país igual ao nosso é muito complicado. Então, você tem que ter muito cuidado. Ser empresário, ser empreendedor, tem que tomar muito cuidado, né? Então, eu falo, tem que aprender a correr risco, né? Eu explico isso muito lá no treinamento que eu faço do SGV, como correr risco. E aí tem mais um monte de coisas que eu falo que vai fazer você chegar. Tem que ter muito equilíbrio, né? Transformar raiva em amor, porque nessa caminhada muitas pessoas vão te matar de raiva e você tem que transformar aquilo em amor. Eu vejo muito empresário, por ter um problema com um funcionário ou com alguma coisa da empresa, ele penaliza o resto todo. Então, porque um funcionário não é honesto com você, te roubou, fez alguma coisa, você carrega aquela raiva e joga nos outros 100 funcionários que você tem. Então, você tem que ter equilíbrio para transformar esta raiva em amor. Eu falei, espera aí, não, vamos separar o jogo do trigo aqui. Então, são muitas habilidades que a pessoa tem que ter, que a vida vai ensinando para você chegar lá. E é só passando mesmo. E por isso que eu tenho colocado muito nesse novo projeto da minha vida, que as pessoas têm que procurar muito conhecimento. Mas muito mais do que conhecimento, tem que procurar sabedoria, que é o conhecimento na prática. Porque falar é muito fácil, viver é muito difícil. Eu só acredito em pessoas que vão ensinar alguma coisa que realmente passaram pelaquela jornada. É igual perguntar à sua esposa aqui e falar que eu sei o que é a dor do parto. Eu, como homem, eu posso ler no livro, sentir, ter o conhecimento que é a dor do parto, mas sentir, só a mulher pode falar. Então, eu acredito muito em buscar esse conhecimento e sabedoria, mas eu dou um conselho, procure realmente pessoas que realmente fizeram e fazem, que passaram a dor para construir alguma coisa. E não é só procurar pessoas de sucesso, que é um outro erro gigantesco. As pessoas que passam por dificuldade, que já tiveram problemas nas suas empresas e tudo, essas pessoas talvez tenham mais experiência do que aquela pessoa que só tem sucesso. Por quê, Ricardo? Porque a queda, os problemas machucam muito mais do que o sucesso. Geralmente a pessoa que está com muito sucesso, normalmente ela está arrogante, ela não quer te passar nada, ela não te passa segredo. Aquela que passou por dificuldade e já sofreu, ela faz questão de ensinar para que você não passe por aquilo. Então, acho que tem que ter muito cuidado aonde você busca informação. Caraca. Me diz o seguinte, conectando com isso que você está dizendo. Tão importante quanto aprender com seus acertos é aprender com seus erros. Onde você errou, eu não preciso errar. Você que hoje é mentor de vários empresários, quais foram os principais erros que você cometeu e que você fala já para eles? Não vai por esse caminho que não dá certo. A gente comete vários erros, porque quando você monta um negócio, o empresário, o empreendedor, o dono, ele vai testando e ele tem que testar, tem que errar e consertar muito rápido, né? Por isso que eu acredito na força do trabalho. Eu acredito na força do comandante. O cara tá com um mancho na mão para ele sentir o cheiro rápido e ir corrigindo, né? Mas os erros, por exemplo, que eu vejo, por exemplo, que tem que ter cuidado, que as pessoas que não são da vida real falam, primeira coisa é organizar tudo primeiro para depois você crescer. Isso é conversa fiada de quem não vive. Você cresce, organiza. Cresce, organiza. Porque primeiro, meu amigo, tem que vir o dinheiro. Primeiro você tem que vender. Primeiro você tem que botar o dinheiro no caixa. E depois você vai organizando. Com dinheiro e com venda, automaticamente você consegue contratar pessoas melhores, consegue botar. Então, o primeiro erro que as pessoas têm que ter muito cuidado e não pode cair nessa eu falo, nessa turma do brá, que fica ensinando aqui que não vive. Meu amigo ia falar assim, meu amigo, vai pra guerra, faz um negócio render, acha o caminho de ganhar dinheiro. Se você achar esse caminho, o resto vai consertando e vai crescendo, que vai dar certo. Então, acho que é uma coisa muito séria pra gente falar com os empresários aí. Acho que é outro ponto fundamental que eu falo que eu valorizo muito,
E porque aonde está a construção de riqueza, e as pessoas geralmente terceirizam essa riqueza, é o marketing. Você não vê nenhuma empresa do mundo que ficou gigante que ela não é muito boa na comunicação e marketing dela. E geralmente o empresário terceiriza essa área. Ele terceiriza por quê? Por falta de conhecimento e informação. Ele acha, na verdade, que ele não formou em marketing. Mas eu não estou falando que ele tem que criar a criação. Ele tem que dar a ideia. Não tem ninguém mais do que você, empresário, que montou o seu negócio, conhece mais o seu negócio do que você. E você erra quando você terceiriza esta criação de ideia do seu negócio para outra pessoa. Então eu dou muito valor a pessoa, tem que ter do lado dele, do lado dessa empresa, uma pessoa que saiba comunicar, que saiba fazer um marketing bem feito daquele produto. Então, por exemplo, eu negociava com a indústria, eu comprava com os fabricantes, tal. Cada produto tem uma característica, cada negociação tinha uma forma de fazer o negócio. Se eu simplesmente pegar aquilo ali e mandar para o marketing, você acha que uma agência, alguém vai saber os detalhes daquela negociação, daquele produto, para comunicar bem com o meu cliente? Não vai. E eu vejo se nós compramos várias empresas, onde os donos, empresas grandes que faturavam 1 bilhão, que nós compramos, que o dono terceirizava o marketing. E quando nós compramos essa empresa, em menos de 3, 4 meses, a gente pegava a empresa que vendia 1 bilhão no ano, passava para 2 bilhões. Mas por quê, cara? Que milagre é esse? Não, é porque a parte mais importante do negócio dele, ele terceirizava para os outros fazer. Ele cuidava de processo, ele cuidava do financeiro, ele cuidava da logística, ele cuidava do contas a pagar, mas o mais importante é que a criação de riqueza, ele deixava na mão das outras pessoas. Então, meu amigo empresário, foca em venda, foca em marketing. O resto, você paga para os outros fazer. Incrível. Bom, você que é empreendedor, empresário, aproveitando, esse podcast tem o patrocínio da Monte Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira, a Monte Investimentos é a maior especialista em investimentos através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes possibilidades. A primeira é você ter um ganho de capital. Após a contemplação, você vende os direitos da sua cota, você comercializa essa cota, realiza o lucro e não paga mais parcela, ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar, você vai pagando essas parcelas mensais, contemplou, compra o imóvel, aluga o imóvel, valor do aluguel, paga a parcela, é uma maneira de você alavancar patrimônio, aumenta o ROI sobre os aluguéis e você vai estar construindo patrimônio que vai te gerar uma renda passiva vitalícia ao qual foi pago por outras pessoas. Então, entre em contato com o pessoal da Monte Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Aproveita, já recomenda esse episódio para outras pessoas. Poxa, estamos aqui com uma mentoria incrível que vai ajudar aí todas aquelas pessoas que estão empreendendo, que querem aumentar as vendas. Compartilha com seus amigos, que vai ser um presente que você vai estar dando para essas pessoas. Vou aproveitar que você falou sobre essa empresa do investimento e eu recordei que agora que precisa entender como é que é importante as pessoas, como é que você cresceu, como é que você ganhou dinheiro, como é que você teve capital. Eu recordo quando eu montei minha primeira loja, né? Depois montei a segunda loja. Aí depois apareceu uma terceira loja, só que era uma loja muito grande e eu não tinha capital para comprar essa loja. Sabe o que eu fiz? Eu fui, na época, numa concessionária de carro, fiz o consórcio de 3 caminhonetes e paguei a prestação e dei essas 3 caminhonetes para me comprar essa loja e continuei pagando a prestação. Foi uma maneira que eu amei de crescer. Então você aí, nunca perca a oportunidade de botar uma reservazinha, porque na hora certa você pode pegar aquela reserva e transformar aquilo num negócio. Caraca, aí, Tava nem... um merchan desse. Tá Cara, bom, não podia ser melhor esse podcast. Mas é incrível. Eu Verdade, fiz isso. Legal. Show. E os... Tá, deixa eu primeiro pegar esse ponto em marketing e vendas, né? Geralmente há uma guerra entre esse departamento. O marketing fala, tô gerando muito lead, mas o comercial não tá convertendo. E o comercial fala, os leads estão muito ruins. E como é pegar, pelo que eu entendo, eles têm que dar as mãos e ir juntos. Você tinha essa dificuldade também entre comercial e marketing? Não tinha, porque era um departamento só. Ah, legal. Tudo dentro da empresa, inclusive nesse novo segmento que eu estou de educação hoje, que é levar essa mentoria para os empresários. Primeira coisa que eu fiz, falei, não existe meta da equipe de venda e de marketing. É uma meta única
e todo mundo ganha se bater a venda. Então o problema é venda. E eu falo o seguinte, vendedor, marketing vende, vendedor tira pedido. Quem vende é marketing. E eu vou te explicar por quê. Quando eu falo isso, o pessoal fala assim, pô, mas quer dizer que vendedor não tem valor? Não. Você pode ter o melhor vendedor do mundo, como eu, por exemplo, que me transformei no maior vendedor do mundo pelo Guinness Book. Se você me perguntar se eu transformei no maior vendedor do mundo, porque eu sou o melhor vendedor do mundo, não, realmente eu sou um vendedor fera, eu não perco uma venda, eu sou extremamente focado. Mas eu te pergunto, por exemplo, o caso do Guinness Book, eu tinha que vender 700 eletrodomésticos em 24 horas. Uma loja de eletrodoméstico, quando eu fui falar que eu queria vender 700 eletrodomésticos e bater o Guinness Book, todo mundo da agência, da empresa, falou, você está louco? Uma loja de eletrodoméstico entra 50 clientes, você não faz mais do que 50 clientes de venda no dia, mesmo com promoção, com tudo, é 50, 70, 80 vendas por dia, né? Porque não é supermercado, não é farmácia, é um produto bem durável. E eu falei assim, deixa comigo que eu sei o que eu vou fazer. Então, quando eu fui fazer o Guinness Book, a minha preocupação inicial, para você começar, para todo mundo entender, primeiro não era preocupação em estar, em ser o maior vendedor do mundo. A minha preocupação sempre foi focada em vender. E eu recordo que nós estávamos com um problema na época, que foi aquele momento que nós tivemos aí do impeachment da Dilma e tudo mais, e a venda estava caindo. E eu falei, gente, eu preciso de arrumar algum storytelling, que eles falam muito bonito hoje, que na época eu chamava de marketing de história, alguma coisa que chame a atenção. E aí minha esposa chegou com o Guinness Book lá. Eu falei, gente, deixa eu ver se tem um vendedor aí. Aí tinha um vendedor, só que eu tinha que bater 700 vendas em 24 horas. Não tinha jeito. Aí eu te pergunto, o que eu fiz? Reuni toda a parte comercial, certo? Negociamos com todos os fornecedores, grandes promoções. Fiz uma puta de uma propaganda gigante, falando que eu ia estar numa loja, uma loja muito importante nossa, no centro de Belo Horizonte, que eu estaria lá 3 horas da tarde e que eu estaria lá batendo um recorde do Guinness Book, de um americano, e que eu tinha que fazer tantas vendas, que eu tinha que vender, entregar, fazer tudo isso. Bom, o que eu fiz? Fiz uma comunicação gigante no marketing para uma loja só, organizando todos os produtos que estavam na promoção. Quando eu cheguei 3 horas da tarde na porta da loja, tinha 4.000 clientes na porta da loja. Caraca, comprar a causa. 4.000 clientes. Bom, o marketing, né? Vamos lá. Quando eu abri as portas, em menos de 2 horas já tinha feito mais de 1.200 vendas. Caraca. Aí eu te pergunto, eu vendi ou tirei pedido? Tirou pedido, com certeza. Pedido. E quem vendeu? O marketing. O marketing. Então você pode ter o melhor vendedor do mundo. Se a sua lojinha, a sua página não encher, o vendedor não vai vender. Então, você tem que preocupar mais com o marketing do que propriamente preocupar só com o vendedor. Lógico que o vendedor é importantíssimo, a coisa mais importante é a ponta final. Mas se naquele dia eu não tivesse feito aquele marketing, eu não tinha vendido 4.000 itens em menos de 4, 5 horas. Eu tinha vendido 70 tickets num dia lá da venda normal. Certo? Então, não adianta você cobrar venda somente da equipe da ponta, que são os vendedores. A venda tem que cobrar muito mais do marketing. Porque se você, numa loja, no lugar de entrar 10, entrar 100, mesmo que o seu vendedor seja mais ou menos, você vai vender muito mais do que 10. Você vai vender 20, 30, 40, 50. Então, se tem uma coisa que eu levo muito lá no RGV, que eu fico o dia inteiro no RGV, é fazendo toda a construção de uma máquina de vender através do marketing. Eu acredito no marketing. Caramba! E quanto quando a gente fala em marketing, quanto para branding e quanto deveria ser focado em resposta direta? Coloquei R$1, voltou 2. Para aquisição. Cada negócio, né, tem o que pode ser gastado. Então, por exemplo, varejo, geralmente, no setor de eletrodoméstico, a margem pequena era 3,5%, 4% do faturamento. Se você pega uma indústria, geralmente gasta um pouco mais, né? Agora, você deve gastar aí praticamente 70%, 80% do seu negócio gerando venda
e 20% em construção de marca. Agora, esses 20% ou 70%, 80% tem que ser muito bem feito. Pra você ter noção, cada comercial que saía da Ricardo Eletro, uma empresa de 12 bilhões de faturamento, o locutor que fazia os comerciais mandava para mim todas as locuções antes de me aprovar. E eu era o presidente da companhia de 12 bilhões, porque eu priorizava, eu sabia que qualquer deslize, qualquer falta de comunicação naquele comercial afetava profundamente a minha venda. Então não adianta só acertar o canal. Você tem que acertar o canal, o local certo, o horário certo e também a qualidade do que você vai fazer daquela comunicação tem que ser muito relevante. Então eu vou te dar um sinal para gente. Se eu fizer perguntar você aqui agora, quanto que custa uma televisão de 50 polegadas para você, cada um vai falar um preço. Quanto você acha que custa a televisão de 50 polegadas? 3 mil? 4 mil? Samsung fininha, quanto custa? 10 mil? 10 mil, quanto custa? Uns 8. Pois é. Uma televisão Samsung polegada hoje, olha, nós estamos falando com gente instruída aqui. Custa 1.999 Samsung. E aí eu vou lá e negocio com a indústria e põe televisão assim. Vou fazer um comercial para você aqui agora, bem feito e mal feito. Vou botar lá, televisão Samsung, 1.999. Batedeira por 299. Lavadora por 499. Você que não está ligado no preço, você não sabe se está barato ou se está caro. Agora, se eu mudar a comunicação para tudo, atenção Brasil, pela primeira vez na história desse país, pela primeira vez, uma televisão Samsung fininha, tantos megapixels, de 4.999. Para o que você está fazendo. 1.999. Mas tem um detalhe, só 500 peças. E só até meio-dia. Acabou. Então, esse mesmo comercial que você vai pagar na Globo e gastar milhões, certo? Ele pode vender muito ou pode vender nada. Então, você tem que achar o canal certo e não achar que é só o canal. Então, quando eu dava importância e falava que não pode terceirizar a construção de marketing da sua empresa, porque uma simples risadinha de 1.999, a pessoa ia pensar, gente, tá barato demais, deixa eu correr lá. Então, isso é comunicação. E cada negócio tem a comunicação certa para ser feita. Então, tem que ter muito cuidado. A riqueza, a construção de riqueza tá no marketing. Cara, o teu feeling veio da onde, Ricardo? De vender mexerica na porta da faculdade. Tá, existe um método, pilares que a gente consegue para construir uma comunicação efetiva? Porque eu tô pensando que até onde é arte é muito dom ou até onde é técnica. Existe técnica para isso? O RGV, não tô aqui pra fazer comercial, não tô mesmo. Não, mas nós vamos fazer. O RGV, né, o Rig, ele sabe, eu faço passo a passo. Ontem eu acabei o RGV. É 3 dias que os caras saíram de lá louco. Falei, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Mas não é que eu sou melhor do que os outros, não. É porque eu vivi. Eu tive que fazer, porque os outros acham muito bonito falar assim, vender 1 bilhão todo mês. Mas você imagina, vender 1 bilhão é uma responsabilidade absurda. Então eu tive que treinar, eu tive que me reinventar. Por exemplo, eu começava o mês com uma folha de pagamento de 180 milhões de reais. Com um aluguel de 100 milhões por mês. Começava o mês. Os outros falavam, cara, você é muito desorientado, você tem uma energia. Meu amigo, me desculpa, porque você não sabe o tamanho do pepino que está atrás de mim. Ou eu fazia. E tem um detalhe. Não é alimentação que eu vendia. Porque você come, vai embora, vai no banheiro, vai embora, não é isso? Eu vendia 500 mil sanduicheiros esse mês. Chegar agora, dia 1º de maio. Ricardo, inventa a história que você tem que vender 500 mil sanduicheiros de novo. Então, ou eu criava, ou eu buscava alternativa, parceiros para criar, para vender, ou não. Então, qualquer deslize numa venda de 1 bilhão, se cair 10% é 100 milhões. 100 milhões você não busca do dia para a noite, em banco, em lugar nenhum. Então, era uma máquina de vender. E eu acho isso. Você falou uma coisa certa. Existe sim
método. E por isso que no RGV eu fico o dia inteiro, de 8 da manhã a 10 da noite, só no marketing. Para o cara ter consciência que ele pode vender muito mais do que ele vende. E para encerrar esse marketing, quando eu fui começar esse trabalho meu, o Rick sabe disso. Eu falei assim, será que funciona ainda esse negócio meu? Será que funciona? Quem sabe eu tô ficando velho, né? Aí eu peguei uma membra nossa do clube, que nós montamos um clube, que chama Clube R1, falei, Flavinho, você deixa eu levar esse método meu para dentro do seu negócio e aplicar 100%? Ele falou, deixo. Mas eu vou fazer tudo. Se eu te mandar a fita, você vai cair duro para trás. Mas fiz tudo. Eu fiz desde a negociação, a subir dentro do trio elétrico, a soltar mais de meio não sei quantos mil tiros de foguete, a fazer o seguinte. A venda dela era 40, 50 mil no dia. Nesse dia, nós vendemos 412 mil reais. E tem detalhe, eu perguntei, qual o pior dia de venda sua? Eu falei, cara, fevereiro. Eu vou escolher o pior dia de venda seu. Nós vendemos 10 vezes mais num dia. No segundo dia, 8 vezes. Ou seja, em quinta, sexta, sábado e segundo, nós vendemos 1.200.000, que era a venda praticamente dela do mês inteiro. Então, é método. Não é, você falou a coisa mais certa. Não é sorte, não é feeling. É saber fazer. Saber fazer. A gente, para não deixar... Bom, aqui o nome do podcast é Receita de Sucesso. A gente deixou uma receita. Claro que depois, com profundidade, as pessoas têm que ir lá no RGV, tem que fazer esse curso. Eu vou fazer esse curso. A gente estava conversando aqui que já estava no meu radar para me fazer. Mas será que a gente consegue pelo menos colocar os principais pilares para se construir uma excelente comunicação para vender 10 vezes mais? Tem agora, vamos fazer agora para tu. Boa. Vamos lá, primeira coisa, você tem que criar o passo a passo. Primeira fase, criar o nome da campanha. Vamos lá, gente, o que acontece? Existe um calendário nacional. O que é calendário nacional? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Black Friday, Natal. Quando chega essas datas, geralmente todo o mercado, independente de varejo, até clínica, porque lá no RGV tem clínica, tem dentista, tem médico, tem tudo. Nosso amigo Davis é clínica, não tem nada a ver de depilação, tudo. E tem que adaptar ao seu negócio. Então, primeira coisa, primeira fase, né? Existe um calendário nacional. Quando chega calendário nacional, quando chega Black Friday, 99% dos empresários que estão me ouvindo aqui, todos eles procuram fazer uma ação. Vem a Black Friday, eu tenho que fazer uma ação, eu tenho que comprar o produto, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que conversar com a minha equipe, eu tenho que fazer uma camisa com a minha equipe, eu tenho que arrumar meu ponto de venda, eu tenho que arrumar minha página, eu tenho que arrumar na internet. Faz uma grande ação para vender na Black Friday. Certo? Faz todo mundo faz isso, né? Aí eu te pergunto, por que você faz isso somente na Black Friday? Foi isso que eu fiz. Eu criei um calendário próprio, Shoujo, calendário R1. Tem que o calendário próprio. Eu criei 30 ações que eu usava a mesma força, a mesma vontade, a mesma busca para fazer uma grande campanha que eu fazia na Black Friday. Eu inventei, por exemplo, eu comecei na quarta-feira de cinzas, que era o pior dia de venda nosso. E se transformou no segundo melhor dia de venda da máquina de vendas. Por quê? Porque eu usei a mesma metodologia de negociar bem, de preocupar com o comercial, de preocupar com a comunicação interna da equipe, de vender para o time interno, de buscar o cliente onde tem que buscar e fazer acontecer. Então, é simples. Você pode criar a sua campanha agora. Como? Primeira fase, cria o nome da sua campanha. Depois você vai fazer o que é que eu vou criar de diferencial. No meu caso, eu criava uns bois de piranha, chamava indústria, meu amigo, eu vou te comprar 10 mil liquidificador. Mas se eu te comprar 20 mil, você me consegue esse lote por um preço melhor? Sim. Então você vai para negociação, separa o boi de piranha. Depois você vai dar um nome à campanha. Vamos pôr a explosão de venda Construai. Por exemplo, foi o que nós fizemos lá para a Flavinho. Então, vamos criar o nome. Depois, vamos fazer um passo a passo. Onde estão os bois de piranha e onde estão os ursinhos de pelúcia. O povo não vai entender nada. Boi de piranha é o produto que se chama atenção. Todo negócio tem boi de piranha. E o ursinho de pelúcia é o produto que você vai ter rentabilidade. Porque no final, você tem que ganhar dinheiro. Aqui não é instituição de caridade. O seu negócio não é, você tem que ganhar dinheiro. Não adianta fazer barulho e não ganhar dinheiro. Depois de feito tudo isso, você vai para canais de comunicação. Tá, aonde está meu cliente?
Ele tá na rede social, isso eu tenho certeza. Ele tá na rua, ele tá na porta da igreja, aonde eu vou comunicar com ele? Como eu vou comunicar? Como que eu vou transparecer para ele chegar a comunicação que aquela promoção que eu vou fazer na quarta-feira de cinza, que é um dia morto, vai ser espetacular. Então a gente ia para os canais de comunicação. Por exemplo, cada canal de comunicação, dependendo da cidade, do tamanho, é diferente. Você tem que estudar o seu mercado. Por exemplo, lá nessa promoção que eu fiz lá com a Flavinha, é uma cidade de 80 mil habitantes, cidade do interior, onde, por exemplo, nós fizemos carreata, rádio, rede social, trio elétrico rodando 3 dias antes, paramos a cidade, soltamos 500 mil de fogos. Se eu soltar foguete aqui em São Paulo, eles vão esconder, acham que é tiro. Tô certo? Lá no interior, quando você solta foguete, eles falam, onde tem uma festa? Não é verdade? Sim. Então você tem que entender o seu cliente. Então, por isso que não adianta falar que é uma coisa só, tem que entender o método. Certo? Eu tô dando aqui uma coisa que eu fico 16 horas no dia do RG falando. Passo a passo. Então tem que entender, mas o principal é, eu tenho o nome da campanha, eu criei o diferencial, eu vou buscar o canal, vou comunicar com o meu time interno e vou entupir o meu negócio digital. Bom, explosão de venda, por exemplo, esse aí que eu estou te falando assim, ele funciona por mês inteiro? Não funciona. Se você fizer todo dia o mesmo barulho, o povo vai ver que não é verdadeiro. Então tem que ser explosão de venda, eu falo. Você faz 3, 4, 5 dias, para e vai para a campanha que eu chamo de guarda-chuva, que é a campanha do mês normal. Então, pra você não dar. Eu tinha quarta-feira de cinza e começava quarta, quinta, sexta, sábado. Aí falava, não acabou não, vai ter um restinho ainda na segunda-feira. Segunda, bom, depois de segunda-feira, eu tinha uma campanha do mês de fevereiro, não tinha nada a ver com explosão de venda. Então, você tem, é igual, é uma coisa pontual, só que essa brincadeira faz você vender 10, 7, 10, 8, 10 vezes, 15 vezes mais naqueles dias. Essa venda de 10 vezes mais naqueles dias representa uns 30% a mais de faturamento no mês. Ou seja, a Ricardo Eletro, papai e mamãe, faturava 700 milhões. Os outros 300 milhões eu fabricava. O que eu fabricava? Eu roubava o bolo do mercado. Eu fabricava essa venda através da comunicação e marketing. Então, assim, resumindo muito rapidamente, nós não temos tempo, é mais ou menos por aí. Meu pai amado. Que loucura. Ricardo, fala da transformação social, por exemplo, do que a menina Carioca Style, que ele nem tinha dinheiro para pagar o RGB. O que ele fez? Você deixou de fazer o curso de graça, o que ele está fazendo? Está na quarta loja agora. E arrebentando por pouco. Bora, não, manda. Vamos deixar tudo gravado aqui. Por favor. Teve, por exemplo, no RGV, teve um acidente da natureza na cidade do interior de Minas Gerais e esse pessoa, não sei como minha filha chegou nele e ele pediu para estar no RGV. E ele foi no RGV, graças a Deus, eu tenho maior orgulho disso, e ele perdeu tudo. A enchente entupiu a loja dele, ele perdeu tudo. E ele chegou até mim e minha filha pediu para ligar para ele. Eu falei, meu amigo, vem pro RGV que nós vamos reconstruir tudo de novo. E esse menino, Fabrício, hoje está já com 4, 5 lojas, já montou seu .com e em menos de um ano. E, Ricardo, a melhor coisa da minha vida foi o acidente que aconteceu comigo, que eu cheguei até você. E aí nós demos passo a passo no RGV para ele, do que é os gatilhos mentais. E aí começa pelo comportamento, começa pela mentalidade que eu falei com você. E aí a gente construiu tudo de novo. É um dos maiores orgulhos da minha vida. Esse menino, uma hora eu vou trazer para você passar aqui na televisão, para você ver como é que é possível fazer as coisas. O que falta, né? É conhecimento mesmo. E o problema também que eu falo que quem dera Deus se eu tivesse, quando eu comecei minha vida, um Ricardo, para falar, amigo, vai para cá, vai para ali. Agora, eu nunca falo que o caminho é fácil. Do contrário que os outros ficam vendendo. Ah, vai aí, tira 90 dias de férias, tá tudo tranquilo. É só delegar. Não é. Agora, o caminho é duro. Mas se você estiver no caminho certo, sendo duro ou não, você vai chegar. O problema é você ir pro caminho errado. Você não vai chegar nunca. E uma das coisas hoje que nós temos que tomar muito cuidado é achar
E vender facilidade, que esse caminho é fácil. Você sabe, vocês são casais, você sabe que não é. Né? Mas para poder pegar, para poder vender as suas mentorias, para poder fazer os gatilhozinhos, fica vendendo facilidade. Por que é mais fácil vender facilidade? Porque o empresário já carrega um peso tão grande nas costas que quando ele percebe que tem alguma coisa que pode tirar o peso dele, ele vai lá e cai na pegadinha. Então eu não vendo isso. Eu não vendo isso. Eu tô vendo que eu sei que tem jeito de chegar mais rápido. Essa jornada tem como ser muito mais rápido se você tiver conhecimento? Lógico, tem. Tem como você apanhar muito menos do que você sozinho? Tem. Mas você vai ter que saber que você é o responsável daquilo. E que vai depender, sim, do esforço, dedicação, resiliência. Porque a vida é essa, não adianta, né? Ruim se fosse o contrário, né? Ruim se fosse o contrário, né? Cara, eu tô aqui fritando. Eduardo, o marketing da Monteu vai pegar fogo? Você se prepara? Funciona para qualquer segmento. Qualquer segmento. Eu tenho lá hoje, ó, acabei a imersão ontem, 92 empresários. Desde agronegócio, a medicina, a confecção, a roupa, energia, internet, varejo, indústria. Funciona porque é o seguinte, gente, tudo que tem que vender, você precisa comunicar. Outro dia eu estava com um médico, que ele estava reclamando comigo que a consulta que ele estudou tantos anos, que ele formou, que ele passou, tem 10 anos para formar um médico hoje, para chegar no ponto de ser. E a consulta que ele recebe hoje do plano de saúde é R$70, que isso é um absurdo, tal. Você recebe R$70 porque você quer. Então eu vou pegar o mesmo segmento seu, coincidentemente, eu conheço o cara do mesmo segmento dele, que a consulta dele é R$2.000. E não tem consulta para esse ano. Para esse ano, 2023. Aí mostrei para ele. Olha o que ele fez, olha as redes sociais dele. É porque você está no mundo da caverna. Você não sabe comunicar. Se você souber comunicar, eu médico não posso vender. Ninguém está falando para você vender. Eu estou mostrando nas redes sociais. Você vai fazer o bem para as pessoas. Ó, funciona assim, isso, toma esse cuidado, tem que ter essa cuidado. Hora nenhuma ele está vendendo aqui, ó. Ele está simplesmente informando. E informar, as pessoas gostam dele e procura. E a consulta dele foi aumentando de preço, R$2.000 hoje, não foi do dia para noite. Ele está com esse trabalho aqui há 4 anos. A primeira consulta dele foi 300, depois 400, agora ele tem tanta gente, que ele não consegue. Vou te contar outro case. Tem uma menina que foi fazer o RGV mesmo, que hoje tem a maior clínica de São Paulo de beleza, de sobrancelha, que ela, para fazer uma sobrancelha sua, cobra R$6.000. E ela, quando foi no RGV, eu falei, cara, eu cobrava R$300. Eu aprendi a agregar valor no meu produto, a fazer o brand, a marca. E hoje já tem a maior clínica aqui, na Jardim Europa, ali, Lovenda, né? Aqui no Jardim Europa, que toda mulherada quer fazer a sobrancelha com ela. Legal. Então é construir marca, construir brand. Tem que saber. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se a pessoa não souber, não resolve. Conheço um monte de gente que tem produto ruim e vende muito. Tem gente que tem produto maravilhoso e não vende nada, porque não sabe comunicar. Caraca, que loucura. E quem tá começando pode estar perguntando assim, pô, mas eu não tenho dinheiro para ir para uma televisão. E aí, como que você orienta? Não depende muito também do caixa que cada um tem para... Definitivamente, pelo amor de Deus. Então, se fosse assim, não podia ter começado. As pessoas me dizem, cara, tem jeito de começar hoje? Tem. Você tem humildade para começar? Você tem realmente humildade para começar? Porque começar, cara, você tem que provar, você tem que ser humilde, você tem que ralar, você tem que passar. Não é dinheiro de investimento, nada. É ser criativo. Então, eu não comecei. Primeira coisa, outro dia eu estava fazendo um treinamento também para a turma no Zoom, e a pessoa virou para mim e falou assim, cara, mas eu quero saber o seguinte, eu estou com uma dificuldade muito grande. Tal. Eu tenho uma loja de celular de 30 metros quadrados, tal, muito grande. E porque eu não tô conseguindo achar um locutor. Você sabe que é locutor, fica na porta das lojas, um ponto muito bom e tal. Aí eu peguei e falei, essa loja sua, você vive dela? É ela a principal coisa sua? Não. Aí eu falei, meu amigo, locutor?
Locutor eu sei. Você não entendeu nada. Quem era o locutor da minha loja era eu. Você tá louco? Durante anos, quem gritava na porta o dia inteiro da loja era eu. Você tem uma loja de 30, quantos funcionários você tem? 3, você está contratando locutor. Então a pessoa tem que entender que é o meu slogan, que é a bandeira que eu levanto, Brasil de quem faz. Vai fazer. Vai dar exemplo. Põe a mão na massa. Você pode pegar um microfone na porta do seu negócio, você pode pegar esse aqui, Instagram, o dia inteiro, trabalhar, ficar olhando os outros, copiando e tentando melhorar o seu produto. A pessoa tem que fazer, gente. Depois ela começa a fazer. Ela começa a ganhar dinheiro. Aí ela pega. Mas, gente, isso aqui eu tô gastando muito tempo com o meu Instagram. Vou botar uma pessoa para fazer. Você começa a delegar. As pessoas acham que eu comecei minha loja em 1989, quando eu montei a primeira Ricardo Eletro. Não. Quando eu montei a Ricardo Eletro, eu já tinha uma garagem, quase com um depósito, que eu vendia o dia inteiro na casa dos outros. Quando eu montei, eu só falei, clientela, ó, agora eu tô nesse ponto, viu? É isso. É começar. Tem que começar, tem que fazer, não tem que esperar. Se for esperar capital, se for esperar dinheiro dos outros, meu filho, você esquece. Ser criativo também. Começar. Lembrei de uma frase aqui. O dinheiro mina o processo criativo. Lógico. Não é verdade? Lógico. Porque quando você não tem dinheiro, você tem que se virar ali para poder dar um jeito e fazer o negócio acontecer. Se você pegar a história dos grandes empreendedores do nosso país, você vai ver que 99% começou pequenininho. 99%. Me conta um que você fala assim, esse começou grande. Eu não conheço. Você pega pessoal hoje aí, Friboi, Abílio, tudo começou como? Né? Você não vê. É aprendendo, acertando e na criatividade. Essa explosão de vendas, quando você falou, eu assemelhei muito, não sei se você compara com a mesma coisa, igual hoje os lançamentos, abre o carrinho, 3 dias, 4 dias, usa vários gatilhos mentais, fecha o carrinho. É isso aí, mesma coisa, não mudou nada. Só que é no mundo físico. Só que no mundo físico ou Lançamento. online, mesma coisa. É exatamente. Você tem que atrair, mostrar o produto, criar o diferencial e entregar. É isso que tem que fazer. Se você fizer esse lançamento todo dia, não vai vender. Você tem que botar aqui. Só que você tem que estar todo dia vendendo, né? Você não pode ficar parado de vender. Você não pode ficar vendendo só na explosão. Né? Entendi. Show. Maravilha. E aí, claro, calcular, né? Qual que é o seu CAC, qual que é o seu ROI também. Fazer tudo. Por isso que é muito importante, gente, a vida, em qualquer negócio, começar pequeno. Você vai pegando um jeito. Porque tudo tem um pulo do gato, a verdade é essa, né? Tudo tem um jeitinho de você ir fazendo. Né? E mapear. Né? Depois de falar de marketing, tudo, você tem que mapear, que eu criei uma regra chamada é proibido perder venda. Que regra é essa? Todo negócio, se você parar para pensar, tem várias coisas vazando venda. Por você, geralmente, quando começa a crescer, desenvolver, começa a achar que está muito importante e sai da coisa mais importante, que é continuar vivendo o seu negócio onde gera receita. No meu caso, foi durante 30 anos. 30 anos, todo sábado eu estava na loja. Minha mulher falava comigo assim, mas por que você vai para a loja? Tem 1.100 lojas. Porque é lá que eu vou entender se o meu marketing está feito, eu vou entender meu cliente, eu vou entender meu concorrente, eu vou saber o que está acontecendo. Se eu não fizer isso, eu não consigo trabalhar na segunda-feira. Então, se você fizer isso, você vai ver que tem vários lugares no seu negócio que você está perdendo venda. E aí você começa a fazer atitudes para criar uma regra de proibido perder venda. Então você perde venda por falta de autonomia de preço, você perde venda por falta de simplificação, você perde venda por problema do vendedor, você perde venda porque a logística não entregou, você perde venda porque o canal de venda seu não está igualzinho. O que você está falando no Instagram, o cara chega na porta da loja, a cor aqui é amarela, a cor da loja é vermelha, você perde venda porque o sistema não funciona direito, milhares de coisas que você perde venda. Aí você tem que mapear isso o tempo todo, porque isso é mutante, e ir fechando as torneiras para não vazar a venda. E aí você vai ter um aproveitamento melhor do seu negócio, e com isso você começa a escalar. Porque o que acontece?
o que faz gerar receita e ganhar dinheiro no negócio é a venda. Só que é o seguinte, se você tiver um negócio que você vende 100 mil e paga o aluguel de 5 mil, então, e paga o funcionário que representa mais 15% do negócio, 10%. O outro você quer... Então, no final, você tem uma despesa de X, de 30%. Se você vender mais o custo do produto, então você pegar assim e falar assim, ó, então se eu vender 100 mil, eu vou ter uma margem de 5% de lucro. Você vai ter que pagar todos os custos. Tal. Se você vender 150, o seu aluguel não muda. A folha de pagamento sua praticamente é a mesma. A conta de energia praticamente é a mesma. Tudo quase não muda muita coisa. Só que vai sobrar muito mais dinheiro no seu caixa. Então você tem que criar riqueza para diluir esse custo e não ficar trabalhando como esses empresários trabalham o ano inteiro para pagar a conta. Então, graças a Deus, o que eu tenho orgulho na minha vida de estar fazendo hoje é que eu estou pegando os empresários, pequenos e médios empresários, falando, amigo, você está trabalhando para pagar a conta. É melhor ser funcionário. E não tem problema nenhum ser funcionário, um bom executivo. Você pode empreender essa inteligência, essa força de trabalho, tudo no trabalho dos outros. Agora, se você quiser empreender, você tem que aprender a ganhar dinheiro. Porque senão, você vai só trabalhar para cobrir as despesas e toda empresa tem passivo. Você pode trabalhar com tudo certinho, pagando 100%, tudo certinho, que se algum cara mal não gostar da sua cara, ele vai chegar lá e te mete uma multa. É assim. Então é melhor você ser funcionário. Então você quer empreender, meu amigo, tem que aprender a ganhar dinheiro. E não é pouco, não é muito. A verdade é essa. Boa, demais, demais. Quando você olha para o mercado hoje, quantas empresas estão fazendo isso que você está ensinando aqui? De, sei lá, cada 1000? Não, aquelas que não passaram pelo RGV, eu digo. Quando você olha para o mercado, o movimento do mercado. Nós temos um problema que você sabe, não é eu que falo, você vê os números, 70 e tantos por cento das empresas, no segundo ano, morre. Uhum. No quinto ano, quase 95% das empresas morrem. Então, morrem por quê? Né? Justamente porque não tem os conhecimentos. Eu tinha uma empresa que eu vendi em 2018, não só eu, mas meu sócio junto comigo. Essa empresa nós vendemos em 2018, faturando bilhões. Foi um fundo que comprou, mudou toda a maneira de administração. Lógico que um avião não cai somente por um problema, o avião cai por várias coisas. Primeiro nós já vendemos, quando nós vendemos, nós percebemos que o mercado tinha mudado. A gente não tinha tido janela de abrir capital em 2014. Por causa do problema que teve do impeachment, nós estávamos preparados para abrir capital. Aí veio a confusão, nós não abrimos capital. Então, Então o custo do dinheiro para uma empresa de 12 bilhões estava ficando muito caro. Nossos concorrentes já tinham aberto capital. Primeiro ponto é esse. Então nós já estávamos em desvantagem. Então eu falei, gente, tem dois caminhos. Abrir capital não teve jeito. Nós temos que trazer um sócio. Porque esse negócio aqui é 12 bilhões, precisa de capital de giro violento. Vamos buscar um sócio. O sócio, quando veio, resolveu comprar 100% da empresa. Nós vendemos, não foi nem no melhor momento. Quando nós vendemos, todo mundo criticou. Pô, mas vocês deviam ter vendido muito maior, a Luiza está valendo não sei quantos bilhões, sei o quê. Eu falei, gente, eu vou vender. Quer comprar, pode vender. Porque eu sei que esse negócio aqui precisa botar muito dinheiro. Né? Não só dinheiro, mas também manter a cultura, a política que varejo precisa. Eles colocaram dinheiro, comprou da gente. Depois de 3 anos, essa empresa não existe mais. Mas por quê, cara? Várias coisas. Primeiro veio uma pandemia. Segundo, toda a equipe que estava lá de 20, 30 anos, tudo foi demitido, saiu da empresa. Eu mesmo era para ter ficado. Eles acharam melhor botar um outro CFO. Não, vou trazer outra pessoa, não, tal. Trouxeram outra pessoa. Inclusive, quando eles falaram, vou trazer tal pessoa, eu falei, então, meu Deus, agora eu quero vender tudo mesmo, porque eu tenho certeza que eu ia parar de... Porque eu sei o quanto que eu trabalhava, o tanto que eu lutava. Eles falavam que eu era doido. Né? E uma empresa que fatura 1 bilhão, se cair 20% do faturamento dela, você imagina o que a despesa faz? Explode. E o nosso negócio é um mercado muito
duro, que o mercado, as empresas são empresas internacionais. Se essas empresas cismar que o negócio vai bem, tirar o crédito, não tem uma empresa nesse país do mundo que para de pé. Nenhuma. Qualquer uma dessas empresas que estão aí hoje, Varejo, Americana, que está aí, ó, tirou o crédito. Não é tirar o crédito, diminuiu um pouquinho o crédito. Ela não dá conta de segurar. Por quê? Você tem 1.000 tantas lojas abertas, tem uma despesa violenta, você não consegue segurar. Então, o que eu falo com você? Existe jeito certo de fazer o negócio. Tudo tem segredo. Né? Tudo tem o que fazer. E tem algumas coisas que não mudam em empresa nenhuma. Isso que eu falar no RGV. Tem algumas coisas que não mudam. Ou tem umas coisas que são do negócio. Mas os grandes pilares não mudam. E aí, meu amigo, você vê com a empresa dessa hoje. Aí, cara, o que aconteceu com você? Os problemas todos. Apesar de ter vendido a empresa, a empresa comprou e falou, cara, ó, você tem aqui a empresa toda é o seu nome, apesar de eu não ter sido dono sozinho. A empresa do Brasil inteiro chama Ricardo Eletro, você vai ter que ficar aqui gritando todo dia que cobra oferta, que é o menor preço do Brasil, e papapá. E aí, apesar de ter saído da empresa, depois de 2 anos e meio, veio aquela confusão toda pra mim, mas que graças a Deus hoje tá tudo resolvido, ficou tudo comprovado certinho. Mas eu sofri também, porque eu falo assim, isso é a vida do empreendedor. Né? E aí você vai escutar, mas a empresa quebrou, foi o Ricardo. Nem lá não estava mais. Se as pessoas quiserem, pega os jornais em 2018, 2019 e fala assim, ó, fundo tal comprou a Ricardo Eletro. Né? E vê quando aconteceu o problema comigo. É só pegar as datas, vai ver. Mas faz parte disso, sabe? Porque a cultura nossa é de arrumar justificativa. Ah, mas aconteceu isso por isso, fez isso por aquilo, fez aquilo por aquilo. Por que é assim? Porque é muito duro chegar lá. E quando chega, as pessoas não aceitam. Não aceitam. Isso é cultural. Mas faz parte, meu filho. É outra coisa que eu aprendi na vida. Isso, por isso que eu falo. Para você ensinar alguém, você tem que ter vivido. Né? Tem que ter vivido. Você não pensa em voltar mais pro varejo? Não, a gente não pode falar nunca. Mas voltar ao varejo, não. Primeiro que eu tô amando o que eu tô fazendo. Porque tá me dando uma alegria imensa. Eu ia voltar pro varejo. Quando aconteceu esse fato, a gente estava comprando um outro negócio, quase de 11 mil funcionários nas costas de novo. Que quando aconteceu, eu parei. E aí, por Deus, eu acho que Deus escreve certo de dias tortas, né? Por Deus, eu fui parar nesse negócio, sim, de paraquedas. Porque veio a pandemia, eu comecei a levar conhecimento no Instagram aqui para ajudar as pessoas mesmo, sem nenhuma pretensão. Quando um professor me chamou, eu falei, cara, existe um mercado de educação de fazer assim, assim, assado. E uma coisa que eu sempre fiz na minha vida foi marketing, botar a cara e ensinar 45 mil funcionários. Porque para você ter 45 mil funcionários, eu que ensinava essa turma toda. Então eu não tenho dificuldade de falar, em comunicar, em estar com as pessoas. Eu amo estar com gente. Então estou me realizando 1000 vezes mais nesse negócio do que no varejo. E também, gente, para entrar em qualquer negócio, num varejo, para você escalar, para você ficar grande, gasta no mínimo mais 10 anos. Eu tô com 53 já também, né? Chega. Caramba. Primeiro, parabéns, viu? Porque a sua empresa de educação, você transforma as vidas de verdade. Só com esse conteúdo que eu tô tendo aqui, claro, né? Quando chega uma hora que o empreendedor, ele tem muito conhecimento, e aí basta um insight combinado com o conhecimento que ele tem, e ele explode. Eu tô saindo daqui com a cabeça fritando, então... ter o privilégio de estar Cara, eu quero realmente que as pessoas saibam qual que é o curso. RGV. Vai no meu Instagram, Ricardo Nunes Eletro, vai lá na bio e manda no direct lá, quero participar do treinamento, tudo. A gente faz a cada 45 dias num hotel. A gente faz questão de, no segundo dia, fazer um jantar na Casa R1. O que eu fiz? Eu fiz uma casa aqui em São Paulo, já de Europa, onde é a casa do empreendedor que eu falo, porque como vem gente do Brasil todo, então a gente faz um jantar nessa casa no segundo dia para as pessoas se conhecerem, porque na verdade, todos nós, a história de vocês que está aqui, tem muito a ensinar as pessoas, né? Porque tudo que você vive, tudo que você aprende, a gente tem obrigação de realmente levar para as pessoas, né? Então eu acho que modestas partes, assim, eu falo que o RGV é um pouco diferente do que tem aí, porque não é que eu sou melhor do que os outros. É porque eu falo que geralmente o empreendedor, que é mesmo aquele vendedor raiz da vida real, ele não tem tempo de fazer o que eu estou fazendo. Eu só estou fazendo porque eu vendi minha empresa. Ele está dentro da empresa dele.
Ele está tocando um negócio desse. Então, acaba que nesse mercado começa a surgir um monte de gente que nunca fez nada ensinando. Porque quem fez mesmo está dentro do negócio. Eu falo isso, for bem honesto, só estou nesse negócio porque eu vendi a empresa. Se eu não tivesse vendido, eu não estava. Eu não tinha tempo nem de comer, né? Então, eu falo que realmente eu estou muito feliz com esse trabalho, que Deus continue me dando saúde, porque é duro também, viu? É muito trabalho. Cara, quais são as suas fontes de inspiração? Você lê livro, podcast? Quais são as suas fontes de estudos? A minha fonte de inspiração chama gente. Gente, eu sou um cara extremamente curioso. Eu quero saber de tudo, todo lugar que eu tô, seja pobre, rico, mendigo, bilionário, o que for. Eu gosto de gente. Eu tô o tempo todo pesquisando por porquê. Por que acontece isso? Por que fez isso? Qual o motivo que você fez isso? Por que você fez aquilo? Eu sou um cara extremamente ligado a pessoas, a gente. Legal. Além do curso, você indicaria algum livro, seriado, filme? Eu, sim, falar a verdade, viu, Júnior? Eu tenho uma vergonha, mas todos os livros que eu li na minha vida foi só partes pequenas, mas e coisas que tem muito a ver, tinha muito a ver com o meu negócio. Então, eu já li o livro do Samuel Klein, que era o meu concorrente. Eu sou um cara assim, sabe, cara? Eu sou um bicho extremamente focado. Eu não perco tempo com nada que não é do meu interesse, que tem a ver com o meu negócio. Por exemplo, agora, nesse novo segmento, eu vejo tudo, todos os podcasts, tudo que os outros estão fazendo. Eu mapeio tudo dentro desse segmento agora de educação. Vou em tudo, participo, vou em treinamento, vou em curso, vou entender, eu mando um funcionário meu ir para me entender o que se fala nesse mercado, para ver como é que eu posso agregar mais conhecimento para a pessoa do RGV. Legal. Tem livro, Ricardo? Estou começando a fazer o livro agora. Ah, importantíssimo, hein? Importantíssimo. Dá para dar um spoiler ou não? De título? Estou começando agora. Legal. Né? Então, assim, acho que daqui uns 6 meses ele sai aí. Legal. Fenômeno. Bom, pergunta de fechamento. Gostaria de continuar aqui mais 3 horas, mas felizmente não é possível. Mas, Ricardo, tem uma pergunta de fechamento que não tem como eu não fazer ela para você. Imagine o seguinte, Ricardo vai dormir essa noite, vai perder todo o dinheiro, todo o network, mas também vai perder todo o conhecimento. Só que você tem a oportunidade nesse podcast de deixar a receita de sucesso de Ricardo Nunes para te aproximar mais próximo de onde você está hoje. Então a única coisa que você teria é você mesmo dizendo um passo a passo do que você teria que fazer para te aproximar de onde você está hoje. O que você diria? Eu diria o seguinte, a receita que eu faria, né? O 3G. Né? Então, quando fala 3G, as pessoas acham que é tecnologia, 3G, 4G. Gente, gente e gente. Entenda isso aqui, que você chega em qualquer lugar no mundo. Gente, gente e gente. Caraca. Gente, então compartilha esse podcast com muita gente. Foi uma aula, uma mentoria gravada de bilhões. Eu não consigo precificar. Eu mesmo estou aqui, minha cabeça está explodindo, então indica para vários amigos. Vamos viralizar esse episódio que foi incrível. Ricardo, obrigado, não só pelo empresário que você é, pelo conhecimento que você tem, mas no primeiro convite que o Rig fez, a gente ainda não se conhecia, você aceitou, mesmo o canal, é um canal que a gente está iniciando agora, mas é um canal de propósito, porque aqui o nosso objetivo também, até pelo network que a gente construiu, também a gente veio do zero, eu falei, é dar acesso às pessoas ao conhecimento que a gente tem acesso, de forma gratuita. Então, por isso que eu chamo de mentoria gravada. Eu poderia estar fazendo uma mentoria individual contigo, só que eu prefiro gravar e dar acesso a outras pessoas. Então é um podcast de propósito. E eu estou muito feliz. Parabéns a você e sua esposa. Quando o casal assim está trabalhando junto, isso dá muito certo. Eu sou casado há 30 e tantos anos. Não é fácil, né? Não é. Mas com certeza a pessoa de maior confiança sua e você. Parabéns. Não tem nada disso ser pequeno. Não. Aonde me chamam, pessoas do bem, eu quero estar junto. Eu sei que é ser pequeno, eu comecei pequeno. Todo negócio que hoje eu estou começando pequeno para me aprender, para me levar com humildade. Meu amigo, continuo com essa humildade, com esse carinho, com amor, de realmente fazer o bem para as pessoas de verdade, não é de boca para fora. É de verdade. Não tem jeito de dar errado. Não tem jeito. Às vezes vai dar uns atropelos, vai dar uns machucão, é para você ficar melhor ainda e subir de nível que vocês estão. Parabéns.
parabéns mesmo. Obrigado pelo carinho de convidar aqui. Valeu, gente. Ó, aproveita, me segue nas redes sociais, oliveira.jussiel. Sempre tô lançando conteúdo, trazendo coisa nova. E @Karen Rassi. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Valeu.